Olá, no NBR Entrevista de hoje eu começo perguntando: quem já não se encantou com a magia dos contos de fadas? Dizem que é coisa do passado, que na era da internet não há espaço para o mundo da imaginação. Será? Quer saber do que eu estou falando? Confira no assunto do dia. Existem diversos fatores que influenciam o interesse da criança pelo imaginário. E o mais importante deles é determinado pela atmosfera literária. Contos, fábulas, poesias, livros que fascinam, principalmente quando são interpretados. Olha, coruja, eu até entendo que tu és uma coruja velha e afinal de contas reformada. No programa de hoje, vamos mostrar o impacto da tecnologia na relação da criança com a literatura, dar dicas de como contar histórias infantis e falar da importância do livro. Literatura infantil é o assunto do dia no NBR Entrevista. Não saia daí que esse bate-papo vai dar o que falar. E para a nossa conversa, convidamos a escritora infantil e doutora em língua portuguesa, Gisele Gama. Gisele, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Para contextualizar a literatura infantil, os primeiros livros dedicados a esse público tiveram enfoque nos contos de fadas, não é isso? O que a gente sabe, as coisas que a gente lê, em primeiro lugar, que vieram traduzidas em literatura infantil para o Brasil, na escola, são contos de fadas. Existe um laço entre a escola e a literatura infantil? Qual é a importância desta ligação? Existe. A escola é o universo, o microcosmo da criança, né? Onde você reproduz aquilo que está no mundo real. Então, a literatura é a porta de entrada desse diálogo do mundo real com a criança. É preciso que a literatura esteja na escola, sim. A escola seria, então, uma intermediária entre a criação e o consumo de livros infantis? Porque antes a literatura era para adultos, aproveitada para criança. Exatamente. Até hoje, isso ainda é um pouco de realidade. Dois universos. Ou você tem uma literatura de adulto, falando com crianças, ou você tem uma literatura que subestima a criança. E essa literatura hoje está mudando, mas a escola ela é muito importante para criar esse diálogo da criança com o seu universo. Temos aí grandes autores que foram imortalizados pelas suas obras. Quais são os principais autores da literatura infantil no país? Existem tantos, né? Mas eu vou citar dois que fazem parte do meu universo e de todo mundo até hoje. Monteiro Lobato e Maurício de Souza. São duas pessoas, dois marcos da literatura infantil. Por que eles sempre são lembrados? Porque eles perpassaram várias gerações, né? Eles são a ludicidade dialogando com a criança. Eles transpassam o universo do mundo real e eles sobrevivem apesar de toda a diferença que o mundo teve de lá para cá. Nós vamos mostrar agora um vídeo produzido pela TV MEC que fala de Monteiro Lobato e mostra a importância do livro na vida da criança. Roda aí. Um livro pode ser o responsável por criar um universo totalmente nosso ali naquele momento em que estamos concentrados na leitura. Quando você é criança, esse universo pode te levar longe por meio da imaginação. Tamanha a importância dessa atividade que no dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Essa data foi escolhida por também ser o aniversário do escritor Monteiro Lobato. Ele foi um dos grandes escritores brasileiros e precursor da literatura infantil no país. Niédia Genari também é uma dessas apaixonadas por esse tipo de literatura e uma verdadeira contadora de histórias. Ela usa os livros para desenvolver a imaginação das crianças em sala de aula. Através das histórias, eu acabei conseguindo entrar no mundo deles. Assim, aos poucos, eu conseguia me fazer por entender e entendê-los.
E aí eu descobri que a história era uma porta única exatamente para essas coisas. Através das histórias você consegue uma infinidade de leques. Você resolve problemas de aprendizagem, de conteúdo, conflitos em sala. E desde então eu sempre usei a contação de história como principal ferramenta dentro da sala de aula. O Saulo Lima já entendeu a importância das histórias na vida dele e quer repassar o conhecimento. Quando eu chegar em casa, eu vou contar muitas histórias. E eu vou contar para minha mãe e meu papai. Eu vi muitas histórias muito legais. Eu tenho que entrar na imaginação deles, mas a gente consegue viver um mundo único, né? É o que eu costumo dizer, contar histórias é muito mágico. O virar de uma página de um livro nos leva de um lugar para o outro e eu tô junto com eles. Eu tenho certeza que eu faço todas as viagens por todos os lugares citados na história. Gisele, a obra de Monteiro Lobato é um marco na valorização da aventura, né, do cotidiano, da família. A obra hoje controversa porque trazia uma linguagem da época em que o racismo existe, ela não pode ser ignorada na sua plenitude, na sua grandiosidade. O racismo estava na obra de Monteiro Lobato porque a época trazia o racismo como questão. O importante é o professor trazer a literatura de Monteiro Lobato e discutir essas questões para que o universo dessa criança seja ampliado também na questão do racismo e de como nós já avançamos desde lá até agora. Agora, antes, o aspecto didático-pedagógico tinha base numa linha moralista, numa representação de poder para estimular aí a obediência da criança. E hoje, quais são os aspectos didáticos apresentados? Bom, o que eu faço hoje na literatura é trabalhar a inteligência emocional das crianças. A criança participa do mundo real. Ela precisa dialogar sobre os seus pares, sobre a diferença, sobre aquilo que a família não está dialogando muitas vezes. E a escola é esse lugar onde a gente pode discutir assuntos em que a criança está inserida. Eu faço isso nos livros que eu escrevo. Foi por isso que você resolveu virar escritora? Qual que é a sua história, Gisele? Então, na verdade, muito porque eu não encontrei essa literatura para dialogar com os meus filhos, em particular com a Sara, que é a personagem mote da minha literatura, né? Sara e sua turma. A ideia foi trazer a literatura real, do mundo real, assuntos do mundo real, para que ela pudesse se reconhecer e para que ela pudesse se entender como participante disso. O projeto Sara e sua turma surgiu quando? Em 2008, eu escrevi para Sara e eu comecei com A Menina que Gostava de Saber, que é um livro que fala sobre a importância da criança ter um espaço para perguntar. A Sara é hiperativa, ela fazia muitas perguntas na sala de aula e ela era tolhida o tempo todo em relação a essa curiosidade que ela tinha. Então, A Menina que Gostava de Saber é a garantia de que é, sim, bom ser curioso, querer saber coisas sobre o mundo. Começou em 2008 e de lá para cá são quantas obras? Ontem eu escrevi mais são 74 até agora, eu não pretendo parar tão cedo. Eu falo sobre temas os mais diversos, né? Por exemplo, esse é um assunto sobre a importância de cuidar da praia, gerenciamento de conflitos. Eu falo sobre todos os temas, sobre a morte de um ente na família, sobre a importância de perder, o relacionamento com o outro, o bullying, o racismo, todas essas questões estão na minha obra. Agora, esse aspecto, ele poderia ser chamado de literatura intencional, já que vem com o propósito de mostrar uma história ou contar uma realidade? Agora né? No começo, foi muito intuitivo, eu pretendia só falar com a Sara, mas hoje sim, eu escuto professores, escuto colegas, pais, e eu escrevo intencionalmente com um propósito. E como que é a recepção das crianças em relação a essas histórias? É maravilhoso, porque elas se identificam com a Sara. Elas entendem que a Sara é cada uma delas, que os colegas da Sara são cada um deles. Então, é muito interessante ver como eu sou abraçada na obra que eu produzo. E você já levou sua obra para quais lugares? Hoje a Sara e sua turma está no mundo todo, né?
A gente tem muito sucesso no Japão, Singapura, em Portugal, nos Estados Unidos. Nós estamos com Sara e sua turma em espanhol, em inglês, em japonês. Então, a gente está avançando bastante. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre como a tecnologia e a literatura motivam as crianças. É só um instante. Até já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista e hoje conversando com a escritora Gisele Gama. Gisele, que veio aqui com a gente conversar sobre literatura infantil. Gisele, qual a relação entre a literatura infantil e o desenvolvimento emocional da criança? Bom, faz todo o sentido você ter a literatura como porta de entrada de todas as discussões que são assuntos do mundo. Então, discutir inteligência emocional, muito diferente do que era feito até bem pouco tempo, é hoje uma temática importante. A literatura de ontem, a literatura que nós estudamos, ela era uma literatura muito voltada para o lúdico. Parecia que as crianças eram subestimadas. Hoje não, hoje a gente tem a criança como partícipe do mundo. Então, uma literatura que desenvolve inteligência emocional é fundamental. Isso quer dizer que as histórias ajudam a trabalhar problemas existenciais? Muita literatura hoje está sendo feita nesse sentido. Nós precisamos desenvolver a inteligência emocional dos sujeitos. Não adianta só trabalhar a cognição. Você saber fazer e não saber atuar com os seus colegas, você não saber dialogar, você não saber ouvir, você não se preocupar com o mundo. Então, trabalhar assuntos que envolvam a sua participação no mundo e como você encara as coisas, saber ouvir um não, saber perder, todas essas coisas são muito importantes para o sujeito que você é e para o que você vai ser no futuro. Agora, muitos pais acreditam que criança que não sabe ler não precisa ter contato com o livro. Isso é bem ao contrário, né? É um erro, porque a literatura começa no ventre. Na minha opinião, a criança precisa ser submetida à leitura desde antes de nascer. O ritmo é importante. É importante quando ela nasce que ela veja o pai, a mãe, o adulto, colocando o dedo na palavra, que ela escute aquilo, que ela veja a imagem. Então, toda a leitura, o leitor começa a se formar aí. Ele não nasce no momento em que ele se alfabetiza. O leitor nasce muito antes disso. Então, quanto mais a criança tiver contato com o livro e perceber ali aquele prazer, né, que a leitura produz, maior a possibilidade dele ser um adulto leitor. Sim, a gente precisa de um país leitor. Nós temos poucos adultos leitores no Brasil e nós precisamos começar a formar essa geração para que a gente tenha uma geração de leitores no futuro. É preciso que os pais estejam atentos a isso, é preciso que a leitura seja apresentada para a criança muito cedo e é preciso que isso seja trabalhado o quanto antes. De qualquer jeito, leia qualquer coisa, faça a criança ouvir e ver a leitura. Bom, nós vamos conhecer agora uma contadora de histórias que participa do projeto Cadê a História que estava aqui e dá dicas de como encantar as crianças. Veja só. Ele estava nadando, mas de repente veio uma onda tão forte que jogou ele fora d'água. Quando eu conto histórias, eu consigo fazer uma ligação com quem está me ouvindo. Você sabe que o ouvido é o caminho mais perto do coração. Então, quando eu conto histórias, eu sinto o coração de cada pessoa que está me ouvindo e sinto o meu também. E isso faz com que a gente crie uma teia invisível, mas uma teia muito gostosa, que ela é guiada pelo fio da palavra e a gente vai se encontrando na história. Poderia bem pegar poções que mataram
Todos nós gostamos muito da narrativa. Algumas pessoas gostam de novela, outras pessoas gostam de ler, mas a história, ela traz o que a gente tem de mais humano, que é a nossa palavra, a nossa fala. Então, todo mundo gosta de ouvir as histórias e eu já tive a oportunidade de contar para idosos, já tive a oportunidade de contar para adolescentes e cada história, ela desperta uma coisa tão mágica dentro das pessoas que não é só a infância, não é só ligada à leitura, não é só isso. É imaginação, é criatividade, é o que nos torna vivos e seres humanos. Da herança que ele recebeu do pai. Para a gente poder ler, a gente precisa escutar. E as histórias e a contação de história, ela permite que as pessoas se abram para escutar, se abram para ver o outro, para enxergar o mundo, para ler o mundo. Então, de certa maneira, todo o trabalho de contação de histórias, ele aproxima as pessoas dos livros, porque a gente quer sempre uma história nova. E ele também aproxima da leitura de mundo que a gente faz, porque tudo a gente está interpretando, não é? E é muito interessante esse trabalho, eu gosto muito, fico muito feliz de poder contar histórias. De modo, quando você propõe um trabalho, por aqueles segundos, vislumbrou tudo e viveu uma vida plena e louca. Gisele, é importante contar histórias mesmo quando a criança já sabe ler? Sim, é importante ouvir. Um falante, ele precisa ouvir. Então, esse reforço do ouvir é super importante. E mais, a criança não necessariamente, porque ela sabe ler, ela é um leitor formado. A leitura, ela precisa se dar em vários aspectos, ela tem nuances. Quando você se alfabetiza, você domina a escrita, mas não necessariamente você se empoderou e apoderou da leitura. Você precisa começar a ler para que aquilo esteja em você de forma que você seja crítico daquilo que leu. E isso demora. Pois é, no caso da audição da história, a postura crítica ela é desenvolvida, já que a criança ela passa a contar, a comentar aquilo que ela ouviu. É aí que começa a desenvolver? Sim, você pode desenvolver um leitor antes dele aprender a ler. Você pode ter um leitor crítico e ele vai falando sobre e colocando as situações do cotidiano dele, trazendo experiências muito antes dele dominar a escrita. E tudo isso é um processo importante para que lá na frente a gente tenha um leitor autônomo, que é o que a gente deseja. Agora, num mundo tão cheio de tecnologias, né, onde as informações já estão aí prontas, como a gente pode estimular a criança o prazer de ler? Bom, não é difícil, porque tudo pode ser lido. Você pode ler o texto do jornal, você pode ler o anúncio que está chegando na sua casa. Se a família estiver preocupada com esse processo de leitura, o slogan que está, quando você está passando, dirigindo um carro, se tudo isso for apresentado como universo para a criança, certamente a curiosidade dela vai estar lá e isso vai desenvolver o processo de leitura dela futuro. A gente vai ver agora um exemplo de como a tecnologia pode ser aliada no estímulo à leitura. Vamos conhecer as irmãs Bia e Juju, que têm um canal no YouTube de leitura de livros. Veja como elas fazem, roda aí. Olá, pessoal! Aqui somos nós, Bia e Juju, do canal Dicas da Vida da Juju. A gente veio falar um pouquinho do nosso cotidiano e das filmagens, por exemplo. A nossa filmagem é bem simples, porque o importante é o conteúdo. A mamãe é quem filma e a gente filma para mostrar o como é gostoso ler para as crianças. É como se você estivesse em um outro lugar. Você pode ser um pirata, uma fada e até, se você quiser, um dragão. Nosso dia a dia é normal, como de qualquer outra criança. A gente vai pra escola, faz o dever de casa, estuda, faz esportes, eu faço judô, ela nada. Natação, né? O livro também está no nosso dia a dia. E assim como o livro, também os gibis.
Nós também adoramos gibis. Apesar de eu ter crescido, eu ainda amo a Ruth Rocha. Como diz aqui, ó, Ruth Rocha. Eu também adoro Diário de Pilar. Eu tenho vários, alguns já estão emprestados e só faltam 2 pra minha coleção acabar. E eu quero ler todos. E curiosidade. Eu também adoro curiosidades aqui, ó. Uma das minhas séries favoritas, as minhas séries favoritas são Os Invencíveis. Que é a Isa, o Jonas, a Sofia, que é a namorada do Jonas, o Goma, que é irmão da Sofia, e o nome na verdade é Marcos, só que ele é muito viciado em bicicleta, então deram um apelido de Goma. E o Gênio, que é o líder. Eugênio. E eu também gosto muito de Nude, a Marquesa dos Bigodes de Chocolate. A gente leu na escola no passado e eu adorei. Pro canal, nós não temos uma rotina de gravação. Nós gravamos quando a gente quer. Por exemplo, eu li um livro da Pilar, que eu achei muito interessante. E eu achei que vocês devem ler para aproveitar, para vivenciar essa aventura. Então eu recomendo lá no canal. Quem consegue ler. A mesma coisa com a Ju, quando ela lê um livro que ela gosta. Eu adoro. Tchau, tchau. Beijo. Fui. Bom, primeiro eu quero agradecer aos pais da Bia e da Juju que autorizaram a gente mostrar esse trabalho tão bonito. E a minha pergunta, Gisele, é a seguinte: que cuidados os pais e responsáveis devem tomar quanto à questão do conteúdo a ser apresentado à criança? Cuidado é muito importante, né? Existe de tudo, tanto na literatura escrita quanto na literatura que é apresentada no mundo virtual. Nós também temos a literatura no canal Sara e Sua Turma. A ideia da gente é apresentar uma boa literatura no mundo virtual, mas existe de tudo. Então os pais devem estar muito atentos para que eles possam selecionar essa literatura da mesma forma que fariam se comprassem um livro. Quais são as características de um bom livro, de um bom texto? Um livro, ele precisa acrescentar alguma coisa ao sujeito leitor. É preciso que a criança primeiro se identifique com aquilo, que ela tenha vontade de ler e que aquilo transforme ela de alguma forma. Então, qualquer coisa é boa, desde que seja transformadora. Os livros digitais atraem mais do que os tradicionais? Por quê? Hoje sim, eu tenho muito mais leitores digitais na Sara e Sua Turma do que aqueles que compram a Sara e Sua Turma na livraria. O mundo ele está mudando, mas isso tudo está junto. É muita gente que primeiro vê a Sara e Sua Turma, depois vai lá e compra, porque gosta de ler também. Então, são coisas complementares. Elas não vieram ainda, e eu não sei quanto tempo isso vai durar, para excluir aquilo que já existe. Agora, dentro do processo de desenvolvimento psicológico da criança sobre a leitura, a gente tem algumas fases, né? O pré-leitor, o leitor iniciante, o leitor em processo. Gostaria que você explicasse para a gente essas categorias. O pré-leitor é aquele que inicialmente não domina a escrita. Então, ele balbucia, ele vai com o dedinho, né? E ele inventa, ele cria muito sobre aquilo que ele está vendo. É muito mais o que ele acha que vai ser do que o que realmente ele vai ouvir. Depois você tem um leitor que já domina a escrita, mas ele não necessariamente entendeu o que ele leu. Muito no Brasil, acontece ali. A gente tem muito leitor que a gente chama de analfabeto funcional, porque ele domina a escrita, mas ele não domina o texto. O leitor de verdade, o leitor formado, o leitor autônomo, é aquele que faz inter-relações com aquilo que ele leu, ele traz o universo dele, ele pensa em outras coisas, ele contrapõe, ele acrescenta coisas sobre aquilo, ele se transforma com a leitura. Esse é o leitor autônomo. Esse processo é um processo lento e ele precisa ser garantido todo dia.
O leitor fluente e o leitor crítico estariam numa fase mais acima, né? Que tipos de leitura interessam? Tudo aquilo que naquele momento despertar a curiosidade dele. Então, muitas vezes o leitor pretende saber tecnicamente alguma coisa. Às vezes ele quer só se distrair. Muitas vezes ele tem um interesse em, a partir de uma leitura que ele fez, saber mais sobre aquilo. Então, depende muito do momento de leitura. Tudo interessa quando acrescenta. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ou desse uma dica para a gente sobre o tema. Eu acho que a literatura importante é aquela que nos transforma. Então eu vou dar uma dica de livro. Leiam Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Por quê? Porque ele é transformador. Ele é o ponto de vista de uma escrava que veio com 7 anos de idade para o Brasil e conta toda a realidade que ela viveu. A partir dali, a minha vida se transformou. Tá aí a dica. E a gente fica por aqui. Se você gostou do programa e quiser rever, é só acessar nossa playlist lá no YouTube. Até mais!